Sejam bem-vindos a mais esse podcast e vamos caminhar comigo de novo? Prometo que não vai virar costume não. Mas vamos lá, né? Tem umas coisas que eu tava pensando aqui rapidinho hoje, sabe? Tem algumas pessoas que defendem tanto a corporação Mormon, mas não é uma defesa assim, tô defendendo um amigo. É diferente. Parece que é criada toda uma ginástica mental para você defender o indefensável, não tem jeito. E essa ginástica mental, por incrível que pareça, eu fiz por 40 anos, eu entendo. Só que hoje, do outro lado, quando eu vejo, é meio estranho, né? Fica meio difícil ver. Porque você acaba pensando assim, como que pode? Mas lógico, eu fazia isso. Só que hoje eu acho muito diferente, muito esquisito. Sabe, aquelas coisas clássicas, mas Joseph Smith cometia poligamia porque Salomão, o que tem Salomão? Sabe? Aí, o ruim é que passar pano para essas coisas abre precedência para quem está dentro das corporações de passar pano para todo o resto. A ponto de, recentemente, né, a acusação de desvio de 100 bilhões de dólares da corporação Mormon, né, a investigação que está sobre ela sobre isso, a passada de pano é imensa. Não, mas é porque estava sendo usado para as coisas de Deus e isso aí não é contabilizado. E estou falando coisa que eu já ouvi. Eu falei, pô, como? Sabe? É esquisito isso, sabe? Defender esse tipo de coisa, sabe? Que antes eu fazia, hoje é muito diferente, E essa precedência que eu vejo que abre, né? Assim, lógico, isso é ao longo de todos esses anos aí que a corporação Mormon está levantada e criando seu império, a passada de pano é gigantesca. Mas Mark Hoffman enganou lá com os documentos, a carta da salamandra. Não, mas era para um propósito. Sempre tem o raio de uma resposta. Nunca a lógica deixa de lado. Eu nem estou falando para as pessoas espirituais deixar de acreditar no que sente, nem estou falando isso, mas é muito discrepante, é muito. Sabe, eu via isso demais. E dentro da igreja, assim, hoje, dentro das unidades, você vê isso acontecer. Não sei o que tem, sabe aquelas histórias que, por exemplo, a parte que a gente vê que demonstra muito machismo na igreja. Isso aí é uma passada de pano fenomenal, é sempre a mulher que está errada em muitas das vezes. O homem, ele é o portador de sacerdócio. É complicado. E essa é a precedência que eu estou falando. Você começa falando isso. Não, mas Joseph Smith fez isso por causa disso. Mas desvio de 100 bilhões é por causa disso. Aí logo você está passando pano para algo do seu lado, no seu ramo, na sua ala. Eu lembro até hoje, sabe, uma passada de pano que eu ouvi na igreja de uma pessoa. Mas não teve aquele lance que Joseph Smith falou que Cristo voltaria antes do ano de 1900 e isso não aconteceu? Eu lembro até hoje, olha só onde vai a passada de pano. Não, mas... Eu lembro até hoje a pessoa falando. Não, mas às vezes a pessoa que estava ouvindo ele escreveu esse relato, às vezes entendeu o ano errado. Às vezes ele não falou antes de 1900, falou outro ano que não chegou ainda a entender desse jeito. Olha a passada de pano, bicho. Agora, uma outra coisa que tem muito também, isso eu nem era muito, mas eu via muito dentro da igreja, sabe? As pessoas querer crescer tanto sobre outras pessoas que elas chegam a fazer falar ou agir de uma maneira absurda, sabe? Fingida demais. Eu lembro até hoje, aonde que foi? Acho que foi num seminário, olha como faz tempo, galera. Nossa, faz muito tempo. E eu lembro que numa aula do seminário que eu tava, aquelas aulas que tinha que levantar de madrugada, sabe? E o professor de seminário, ele falou uma coisa em tom de piada. Ele falou a piada. Ele fez a piada. E um colega nosso lá que estava assistindo, um outro rapaz, começou a dar risada, bem alto. Foi engraçado, sabe? Eu achei engraçado também, mas não ri como ele. Cada um tem sua maneira de dar risada.
E o professor, sabe, logo já corrigiu ele. Não pode rir escandalosamente, tal, você tem que aprender desde cedo. Pô, mas o cara fez uma piada, a pessoa não pôde rir. Pra que querer crescer, sabe, nesses padrões ridículos criados por essa corporação, a ponto de controlar o seu riso? Vocês pararam pra pensar a gravidade disso? A gente deixa passar quando tá lá dentro, né? Mas controla até o seu riso. Uma outra coisa absurda, estúpida que eu vi, lembro até hoje, foi no templo. Eu lembro, sabe, no templo, tinha uma irmã, parece que ela estava passando por dificuldades e eu lembro que ela, na sala celestial lá, ela ajoelhou para fazer oração ajoelhada, tal, que ela queria agradecer por alguma coisa, o filho dela, não lembro o que era. Uma pessoa, eu estava do lado, né, quietinha. Aí uma pessoa do lado bateu no irmão, no ombro dessa irmã, né, que estava ajoelhada. Irmã, aqui é a sala celestial, não pode ajoelhar. Juro pra vocês, eu pensei assim na hora, nossa, putz, cara, deu aquele negócio, sabe, deu até vontade de falar, irmã, deixa ela fazer oração ajoelhada, cara. O que ela quis ficar engrandecer perante a outra pessoa? Chega a ser ridículo. É isso aí. Tem dentro da igreja isso aí, da igreja mórmon tá lá, tá dentro. Agora, falando em igreja mórmon, meu pai do céu, quando as pessoas falam assim, ou alguns produtores de conteúdo na internet, apologistas da igreja, que já começam falando assim, as pessoas estão falando que nós, os mormons, não somos mormons, somos membros da igreja, aquele nome gigantesco. Cara, existe o livro de Mormon. Joseph Smith, ele tem discursos que dava, nós os mormons aqui temos que, sabe, até recentemente as autoridades gerais, somos o povo, eles veem a diferença do povo mormon dos outros povos. Aí a própria igreja se trata como mormon e vem um pescoçudo, que nem falava um amigo meu, falar que não pode chamar de mormon. Não pode chamar de mormon então? Rapaz, não dei nome melhor para esse podcast, né? Não poderia ter outro nome melhor. Mormon uma ova. Ai, meu pai do céu. Mas é isso aí, né? Que bom saber que vocês estão aqui comigo, fazendo uma nova caminhada. Como eu disse, não vou deixar virar rotina, para não deixar vocês cansados. Mas é isso, né? Vocês devem ouvir alguns barulhos de passarinho, coisa assim, né? É porque eu ando do lado de uma... Eu coloquei no Instagram, se você não me segue no Instagram, vai lá. É Mormon uma ova, você vai achar facinho. E coloquei um pouquinho assim da paisagem que eu fico vendo, que eu ando bem beirando a natureza, sabe? Bem, onde tem umas plantações, flores e tal. Bem bonito, e eu filmei um pedacinho. Então lá você consegue ver, tá? Eu tô meio cansado, não vou estragar mais o ouvido de vocês. Tá bom? Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.